Muita gente me pergunta por que eu tô acreditando no trabalho aí do Ricardo Sapinto. Pô, a resposta é óbvia, né? Porque a gente não tem outra opção. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, com transmissão da Globo para parte da rede, o Vasco recebe o Corinthians em São Januário, em jogo que abre a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E um jogo que vai ser aí um divisor de águas para o Vasco, né? É um jogo aí de vida ou morte para o nosso Vascão. Nosso Vasco que vem de uma fase muito ruim e precisa, o quanto antes, retomar as estibeiras, né? E nada melhor do que um jogo contra um time que vem mal também, né? Que nem é o caso do Corinthians, para a gente começar aí a nossa recuperação. Eu acho que essa partida é uma partida que é uma faca de dois gumes, né? Ela pode tanto ajudar a gente aí a se recuperar, quanto pode aí terminar de empurrar a gente para baixo, né? Porque... Por que eu digo isso, né? Enfrentar o Corinthians, que é um adversário que está aí tão mal quanto a gente no campeonato, é um clube que está até numa situação muito parecida com a do Vasco, né? Vem aí, é claro, não está há tanto tempo nessa situação, né? O Vasco está há mais de 20 anos nessa draga, mas o Corinthians também, nos últimos anos aí, arrumou uma dívida meio impagável, tem sofrido para fazer contratações, tem sofrido para pagar o seu elenco, chega agora num ano eleitoral, também vai aí escolher um novo presidente, então tem isso para atrapalhar, e eles têm aí caído pela tabela, é um adversário direto nessa briga que a gente se encontra hoje contra o rebaixamento. O Vasco vem aí, né, a 8 partidas sem vencer, mas vamos ignorar ali a Copa do Brasil, já nos despedimos, deixa para lá. No Campeonato Brasileiro são 6 partidas, não é que são 6 partidas sem vencer, são 6 partidas onde a gente conseguiu empatar uma e perdeu as outras 5. Desde aquela vitória para o Botafogo, que a gente não consegue mais vencer, perdemos para o Curitiba, depois empatamos com o Bragantino e de lá para cá foi só derrota. Derrota para o Atlético Mineiro, derrota para o Flamengo, derrota para o Bahia e derrota para o Internacional. E claro, a gente tem que levar em consideração também o nível dos nossos adversários nessa reta final aí, né? Enfrentamos Inter, Flamengo e Atlético Mineiro, que são só os 3 primeiros colocados da competição. Tem também uma queda de qualidade do Vasco, a gente viu isso nas derrotas para o Curitiba, o empate contra o Bragantino e a derrota no Bahia. Mas, assim, se a gente quer recuperar, começar a dar uma volta por cima, é melhor que seja num time que também está tão perdido quanto a gente, né? Seguindo a comparação aqui nos paralelos entre o Vasco e o Corinthians também começou o campeonato apostando num treinador aí da nova geração, que pudesse trazer propostas mais modernas de jogo para o time. Também não funcionou, também apostou no interino quando ele caiu, né? O Vasco não deu muito tempo para o seu interino, ficou só 2 jogos do Gracelli, o Coelho lá no Corinthians ficou mais tempo, mas também não funcionou. E aí tá apostando num novo nome aí, tá um pouco na frente do Vasco nesse sentido aí, né? O Mancini já fez 2 jogos pelo Corinthians, venceu o primeiro, parecia que estava se recuperando, mas aí veio a partida contra o Flamengo e deve ter sido um choque de realidade lá para eles, né? Até brinquei que, pô, se não tivesse chegado agora, o Mancini, se bobear, até caía depois desse resultado. A gente aqui estava com o interino, mas viveu uma situação um pouco parecida, né? O Gracelli assumiu contra o Flamengo, o time melhorou, conseguiu fazer uma partida ali um pouco mais equilibrada contra o Flamengo, para depois, na partida contra o Internacional, a gente ter mais um choque de realidade, onde voltamos a fazer uma partida onde a gente perdeu, isso já era normal, uma derrota contra o Inter lá no Beira-Rio, ainda mais o Inter aí disputando as primeiras colocações do campeonato, é natural. O que não é natural é a maneira como foi construído esse placar, né? O Vasco sequer conseguiu ali fazer um jogo duro, o Inter fez o que quis com o Vasco no Beira-Rio. Então são 2 equipes vindo aí desse choque de realidade, muito mal, sem conseguirem se encontrar, com problemas de salário, problemas políticos atrapalhando, e que precisam dessa recuperação, né? Precisam tá se apoiando no outro para tentar recuperar. É uma briga de 6 pontos. O Corinthians, assim como o Vasco, está com 18 pontos na tabela, 2 jogos a mais 18 pontos também. Então, quer dizer, se eles vencem a gente, eles já ultrapassam a gente na tabela. Se a gente perde para o Corinthians, a gente vai se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento, né? Vamos ficar ali a uma posição da zona de rebaixamento. E aí, dependendo dos resultados do final de semana, né? Tanto o Atlético Paranaense, quanto o Curitiba, quanto o Bragantino,
podem ultrapassar a gente também e jogar a gente na zona de rebaixamento. Então, assim, até para evitar todo o estresse, né, psicológico que causaria o Vasco voltando mais uma vez a frequentar a zona de rebaixamento, eu acho que a vitória, né, nessa rodada ela é muito importante também pela situação do Vasco, né? Pela situação do Vasco. A gente vai ter aí a estreia do Sapinto, ele tem um baita de um desafio, que é tentar fazer esse time voltar a ser competitivo, voltar a encontrar o caminho da vitória. E eu acho que assim, né, dentro do que a gente pode esperar de um técnico, que ele pode tentar resolver? Porque tem uma questão nesse bolo aí que transcende as competências do técnico, né? Que é a questão financeira. Então, muita gente fala que o Vasco precisa se reforçar, o Vasco precisa trazer jogadores para ser competitivo. É claro que precisa, mas tem condições de trazer? Parece que não. E isso aí, com certeza, o Ricardo Sá não pode se envolver. Assim como não tem na questão do pagamento dos salários, que é uma coisa que a gente não sabe aí o quanto está interferindo nesse desempenho do Vasco, mas que é natural acreditar que alguma participação nessa má fase tem. Óbvio, se os jogadores estiverem ganhando em dia ali, tudo certinho, tiverem menos essa preocupação pela frente, já é uma ajuda, né? E também já é até uma ajuda para poder cobrar os jogadores e exigir mais empenho. Nisso aí, o Ricardo Sá, ele não tem como se envolver. No que ele pode trabalhar aí para tentar melhorar esse elenco o quanto antes, né? E que a gente acredita que já pode estar sendo feito agora aí, nesses 2 dias de treinamento que ele teve, 1 dia e meio, né? Antes desse jogo aí contra o Corinthians. Eu analiso que ele pode ajudar em 3 aspectos, né? O mais óbvio é o aspecto tático. Torcer para ele conseguir aí já armar um esquema simples, que seja fácil dos jogadores pegarem e que já dê uma arrumação, uma cara para o time, capaz dele fazer uma partida competitiva contra o Corinthians, que, insisto, não está apresentando nada demais aí, né? O segundo aspecto é físico, né? Muita gente apontando aí que essa queda de rendimento do Vasco, ela se deve a um problema físico, os jogadores estão cansando, os jogadores estão chegando ali no limite das suas forças, e isso explicaria em parte aí a queda de produtividade do time, porque, que nem eu falei no pós-jogo da partida contra o Inter, né? Beleza, o time é ruim, mas o que a gente está vendo, os jogadores que todo mundo já apontava ali como ponto fraco do time, estão a cada partida piores. E os que estavam indo bem, que eram ali os pontos, os pilares onde a gente se agarrava para construir os resultados, estão caindo de qualidade também. Então, qual que é a explicação para isso? Uma parte pode ser física, e aí também é mais difícil de resolver essa questão, precisa de tempo, né? A tática também, mas a física ainda mais. Precisa de mais tempo para você, e com um jogo atrás do outro, e sem elenco para poder fazer um revezamento, é mais complicado ainda, mas não sei até que parte você também pode, através do esquema tático, preservar mais os jogadores. Se você faz um esquema tático que você não exige tanto fisicamente dos jogadores, né? Por exemplo, você abre mão de um esquema tático em que você fique marcando 90 minutos a saída do adversário. Você já consegue poupar um pouco mais os jogadores. Então o Sapinto pode tentar fazer alguma coisa nessa linha também, para tentar preservar um pouco o lado físico dos jogadores. E o terceiro fator aí, que eu acho que também pode estar prejudicando a equipe e que é importante do Ricardo Sá resolver, é a questão psicológica, né? Da confiança dos jogadores. Eu acho que a questão física pode explicar a queda de rendimento, mas eu acho que a questão psicológica da confiança também é válida de se colocar aqui, até porque é um grupo jovem, é um grupo inexperiente, e a gente sabe, isso pesa para qualquer jogador, mas para um jogador que está começando a sua carreira ainda, pode pesar um pouco mais. E isso explicaria aí porque que, principalmente a molecada da base, começou tão bem, né, nesse Campeonato Brasileiro, não está correspondendo aí nas últimas rodadas, né? E aí, nesse sentido, que também é importante uma vitória agora contra o Corinthians, porque é o começo de um trabalho, é o começo de uma proposta de jogo completamente diferente. Com certeza vão ter conflitos aí de pensamento e de adaptação entre a filosofia do português, que vem da Europa, que vem de uma outra escola de pensamento e de comportamento, de como se deve trabalhar o futebol, com aqui a filosofia brasileira. E é natural que isso cause algum atrito e alguma desconfiança. E se a isso se soma aí os maus resultados, é capaz dessa aposta no Sapinto ela desabar rapidamente, né? Ser um castelo de cartas ali que rapidamente desmonta. Então uma vitória contra o Corinthians, né, além de fazer a gente subir um pouco mais na tabela, dar um respiro pra gente nesse sentido, porque também quando você está falando de briga contra o rebaixamento, cara, qualquer vitória já é um baita de um alívio. Além de ajudar por esse lado, também vai ajudar nessa questão psicológica aí, né?
depois de 8 jogos sem vencer, você estreia um novo treinador e aí você já consegue uma vitória, mesmo que seja magra, mesmo que seja ali na sorte, você já vai dando mais confiança, voltando a injetar confiança nos jogadores, traz aquela sensação de que a chave virou, estamos partindo para uma próxima etapa, e isso pode ajudar bastante, né? E é nesse sentido que eu insisto que esse jogo é uma faca de dois gumes, porque é uma partida que pode tanto representar um divisor de águas aí, né? Uma mudança de chave. A gente vai também enfrentar adversários mais fracos, aí, mais da nossa liga, né? Nas próximas rodadas. Isso pode ajudar a emendar uma sequência positiva de resultados. Como, por outro lado, né, se a gente não consegue esse resultado positivo, se a gente consegue só um empate que seja contra o Corinthians, a crise ela só vai aumentar, né? A crise ela só vai aumentar. E o Corinthians é uma equipe que, apesar de aí ser, com certeza, muito mais fácil de ser vencida do que foi Flamengo, Inter e Atlético Mineiro, ela também não é uma galinha morta, não, com perdão do trocadilho aí. O Corinthians ele pode, sim, atrapalhar a gente, né? Não bastasse aí a questão histórica, o Vasco há 10 anos não consegue vencer o Corinthians, e mesmo antes, né? Eu, cara, desde que acompanho o Vasco, o Corinthians sempre foi uma pedra no sapato do Vasco, sempre foi difícil de vencer os caras, e não tem por que achar que dessa vez vai ser diferente. Então a gente vai ter que conseguir superar esse tabu e superar também ali a qualidade técnica dos jogadores, né? Por mais que enquanto time eles também estejam bem perdidos, por mais que até seus jogadores ali mais técnicos estejam atravessando uma má fase, cara, não custa nada, né? Não custa nada, né? Pra contra o Vasco, justamente contra o Vasco, o Cássio, que tá numa fase terrível, fechar o gol, o Luan, que há muito tempo não joga nada, acertar um chute lá do meio da rua, isso sempre pode acontecer, né? Pô, sempre acontece com o Vasco essas coisas. Eu acho também que uma das poucas jogadas que parece ser eficiente no time do Corinthians é justamente um dos nossos pontos fracos, que são as bolas cruzadas na área. Eles têm jogadores altos, né? O Jô, não sei se vai jogar, mas é um jogador bem alto. Tem o Gil, zagueiro, que sempre faz gol de cabeça. O Luan é alto também. E tem ali na lateral, né? O Fagner, principalmente, também é um jogador que se caracteriza por bons cruzamentos. Então, assim, calhou de que um dos poucos pontos fortes deles seja justamente um ponto fraco do Vasco. Isso é algo que tem que ser observado, fora a questão que sempre tem no jogo contra o Corinthians, que é ali a boa vontade da arbitragem com os caras, né? A gente aí tá há 10 anos sem vencer o Corinthians. Pode pegar os jogos aí, você vai ver que em muitos deles acabou ali que a gente fez jogos bem equilibrados contra eles, e o que pesou nas horas ali é justamente essa boa vontade, uma falta que não vê. Se tiver um gol ali com impedimento milimétrico, com certeza vai pender pro lado dos caras. A gente sabe como é que é, né? Ainda mais nessa situação aí que o Corinthians está precisando de uma ajudinha, isso é mais um fator que pode atrapalhar. Então espero que o Ricardo Sá esteja atento a todos esses pontos, consiga montar uma equipe aí competitiva, né? Mesmo com pouco tempo. Passada aí essa rodada, ele vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar, para preparar melhor a equipe para o jogo contra o Goiás. E vamos ver, eu nem vou me arriscar aqui numa escalação, porque, cara, eu não sei direito, a gente não sei ainda muito bem como que é o pensamento do Ricardo Sá, não sei se ele vai tentar apostar numa equipe completamente nova, se ele vai tentar escalar os mesmos jogadores que o Gracelli já vinha escalando. Se ele fosse um técnico brasileiro, eu apostava na segunda opção. Ele vindo lá de fora, não sei como é que ele vai fazer, não sei como que vai ser o esquema tático também, por mais que se fale que ele é um fã do 4-2-3-1, né? Quero ver como que ele vai armar o time, o que ele vai propor. Essa é uma das grandes atrações dessa partida também, né? A curiosidade de ver como é que ele vai começar a armar essa equipe. Então vou até pular essa parte. Vou até pular essa parte aí da escalação. Deixa para a próxima rodada, a gente volta a tentar imaginar, descobrir como é que o treinador vai escalar o Vasco. O que eu posso dizer que a minha expectativa para essa partida é que a gente saia com uma vitória. A gente não pode pensar em outro resultado que não a vitória. Então eu espero que a gente consiga sair com essa vitória aí. Espero que seja uma vitória tranquila, até para não fazer ninguém morrer do coração. Então vou apostar que o Vasco vence por 3-1, porque eu tenho que dar um gol ali pro Matheus Vital. O cara fez, 2 gols pelo Corinthians, os 2 foram em cima do Vasco. A lei do ex, como sempre, fala mais alto nessa hora, então ele vai ter que fazer um gol, não vai ter jeito. E como eu quero que o Vasco vença com uma tranquilidade, para não terminar o jogo ali sentado na ponta do sofá, com o coração saindo pela boca, eu vou apostar que o Vasco faz 3-1, né? Vou botar um gol do Cano, 2 gols do Cano, 2 gols do Cano,
e um do Thales, para a gente ter ali um resultado tranquilo e dar aí essa confiança, essa moral que o Ricardo Sapinto precisa para tentar fazer um bom trabalho aí à frente do Vasco. Eu quero me desculpar aqui com os conselheiros do Sobre Vasco. Há tempo ninguém acertava o placar do Gato Mestre e até me esqueci de pedir para eles mandarem os seus palpites. E olha que seriam muitos palpites, porque a gente teve aí 4 conselheiros acertando o placar de 2-0 para o Internacional, para você ver como essa derrota era previsível, né? Muitos conselheiros apostando aí, então vou deixar até aqui o salve para o Rogério, o Léo Turtim, o Daniel Segovia e o Vag Collins, que foram aí os conselheiros que acertaram, ganharam um pontinho aí nessa briga pelo troféu Gato Mestre. E aí a gente vê, né? A gente vê na próxima rodada, conforme for, vocês dão os seus palpites aí, junto com quem eventualmente acertar o placar para essa partida. Então, se você apoia aqui o canal, seja lá no apoia.se/sobrevasco, seja sendo um membro aqui no YouTube, você pode deixar seu palpite aí, você já está concorrendo ao troféu Gato Mestre. Se você não apoia o canal, eu também convido a deixar seu palpite aí, né? Mostrar que é o biduzão das análises. E a gente volta, se tudo é certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta mais uma vez para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.